Boa noite para todos. Acho que eu procurei cumprimentar todo mundo. Que a graça e a paz possam nos ser derramadas abundantemente nesse tempo. Eu queria agradecer, primeiro, ao Ministério de Homens, o convite que foi feito pela oportunidade de estarmos aqui. Tem sido sempre muito, muito precioso esse ministério na vida da igreja, na caminhada, cada encontro, quer aqueles encontros da primeira terça-feira do mês, onde vocês se reúnem no cafezinho da manhã para poder compartilhar a vida, orar juntos, quer seja nos conexos que aconteceram durante o ano, quer ser nos churrascos, nas confraternizações, enfim, no encontro de homens. Para mim, um dos tempos mais ricos, assim, para nós homens, é o encontro anual, quando a gente tem aquela imersão ali de 2 dias juntos, de compartilharmos. Eu amo ver homens como eu, você, ajoelhados, alguns chorando, abrindo o coração, partilhando a nossa fragilidade que a gente não consegue no dia a dia expor, porque para o nosso mundo, qualquer expressão de fragilidade significa fraqueza. Nós somos, no nosso ambiente profissional, nos nossos relacionamentos, o homem tem a impressão de que ele precisa demonstrar força, né? E tem que ser forte, e isso às vezes esconde quem realmente nós somos, e a gente passa a ter uma aversão para o consumo das pessoas, para o ambiente que a gente vive. E a palavra que Deus nos deu, e quando nós recebemos esse convite, foi uma expressão que eu, há muitos anos atrás, 15 anos praticamente, 14 para 15 anos atrás, eu ouvi numa conferência, e o nome da conferência era esse: Todos temos influência. Todos temos influência. E eu fiquei pensando até onde isso tem significado no meu dia a dia, no seu dia a dia, em todos os contextos da nossa vida. E também essa questão de liderança, né? Deus, pela bondade e misericórdia dele, eu diria, nos constituiu, nos fez líderes, particularmente nesse momento da minha vida, sobre a igreja do Senhor Jesus aqui. Eu me lembro de quando ele me chamou para isso e usou a vida do precioso e querido amigo e irmão, e uma inspiração para nós que está aqui, que é o reverendo Carlos Alberto. E eu perguntava para Deus: o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? E eu orava assim com muita sinceridade. Eu me lembro deste lugar aqui, receber isso do Senhor. O reverendo Jeremias, pastor Jeremias, lá da 8ª de Belo Horizonte, estava aqui naquelas cultos de quinta-feira da família, e eu, com o coração apreensivo, porque a decisão do conselho dessa igreja tinha sido tomada, nós havíamos respondido positivamente, e eu dizia: Senhor, é isso mesmo, o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, conheço o meu currículo, minhas capacidades, não somente intelectuais, mas de vida, de formação, enfim. O senhor tem certeza? E eu me lembro que terminou a reunião, era uma reunião que acontecia uma vez por mês, chamado Culto da Família, na quinta-feira, como essa, à noite, e o pastor Jeremias estava nos visitando aqui lá de Belo Horizonte, falando à igreja, e no final eu pedi para ele, o pessoal saiu para tomar o lanche, e eu pedi para ele: Gerê, a gente chama de Gerê, falei: Gerê, dá para você orar comigo? Eu estou nesse momento da minha vida. E foi aqui, nesse lugar, que ele orou, eu nunca esqueci aquilo. Todos têm influência. E ele foi uma influência que Deus usou na minha vida, naquele momento, a partir daquela decisão que havia sido tomada. Todos temos influência. E como a gente lidera? A gente será um bom líder se nós estivermos formando novos líderes. E se todos temos influência e todos lideramos em algum momento da nossa vida, não somente uma instituição, uma organização, como uma igreja, uma empresa na qual você é o proprietário ou trabalha exercendo liderança, ou na sua casa, ou em qualquer momento do seu relacionamento, enfim, todos nós exercemos liderança. E como que a gente vivencia isso? Eu separei 2 textos
2 versículos bíblicos apenas, e um é da carta de Paulo aos Colossenses e outro aos Romanos. Ele diz assim: e tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei isso em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aos Romanos ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E eu fico pensando, isso não tem a ver com a igreja, isso não tem a ver com a sua vida espiritual apenas, que diz respeito à vivência, por exemplo, num ambiente como esse. Não, isso tem a ver com a nossa existência. Então, isso tem a ver com o seu trabalho. Eu me lembro também que quando nós falávamos aos homens, a diretoria particularmente, desde o princípio que aqui estamos no Ministério de Homens, eu dizia para eles: vocês, por favor, em nome de Jesus, tinha o café dos homens, sábado de manhã, 8h30 da manhã, em nome de Jesus, não chama pastor ou reverendo para falar, porque quem gosta de reverendo, quem gosta de pastor é crente, olhe lá. Chama lá o Virgílio, que é um executivo, o Beto, que é um executivo, um empresário como o Walter, um advogado, um professor, um profissional liberal, para ele falar o que ele faz na vida, como é que é a vida dele e o que Deus tem a ver com isso. Eu gosto muito de ir à empresa das pessoas, dos irmãos, visitar, às vezes, o próprio empresa, o próprio empresário, ou às vezes um diretor, um executivo, enfim, porque ali é o campo de batalha, ali que a coisa acontece todo dia, 8 horas no mínimo por dia, as preocupações, as lutas, os sonhos, os projetos, enfim, tudo acontece ali. E o que Deus tem a ver com isso? Quando Paulo fala isso, ele não está falando para crente aqui na igreja, ele está falando para a vida da gente, para todas as áreas da nossa vida, para todos os momentos da nossa vida. E aí você pode olhar para tudo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho profissional, por exemplo, e dizer: tudo que eu faço, seja em palavras, seja em ações, eu faço em nome do Senhor Jesus. Você não precisa chegar lá na empresa e dar uma ordem, né, e falar para você: faz isso para mim em nome de Jesus. Não é isso, não é isso. Não é isso. Embora alguns mais entusiastas, às vezes, criam esse tipo de ambiente. E, às vezes, provoca distorções mais sérias do que benefício. Mas ele está dizendo, sim, que tudo que você fizer. É muito triste quando, alguns dias atrás, ouvindo um líder, diante de um conflito, de uma situação de negócio, eu fui conversar com uma outra pessoa, também irmão na fé, que não é desta igreja, da nossa igreja, mas que de uma outra igreja irmã. Ele disse: pastor, eu fui na igreja, eu vi aquele irmão lá conversando, falando, fui numa reunião que ele foi falar, e aí durante a semana eu vi um capeta lá na igreja, na empresa. Não é a mesma pessoa, não é possível que seja a mesma pessoa. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ou cabe ou não cabe. Ou essa é verdade de Deus para a vida, ou não é. É sobre isso que a gente quer compartilhar. Então, o que é exercer influência? Porque todos exercem influência. E o que é um líder formando líderes? Poder ou influência? Talvez a pessoa esteja revestida de um poder. Poder para mandar, para fazer a gestão, poder por ser o proprietário de uma empresa. E o que tem a ver isso com a influência? Pessoas podem ter poder, mas o que tem a ver isso? Um autor chamado Ken Blackshard, falando sobre a alma do líder, e eu vou usar muitos textos e muitas referências do mundo corporativo. Eu também gosto disso, de novo, por este foco que eu gosto de ver a palavra de Deus na prática do dia a dia. Eu estou falando aqui para homens que são homens do dia a dia, da sua vida, das suas empresas, dos seus ambientes profissionais de trabalho e dos seus relacionamentos. E esse autor desse livro chamado A Alma do Líder, ele diz assim: liderança não é apenas uma questão de ter um cargo de poder. Está aí. Toda vez que alguém usa sua influência para causar mudança nas ideias e nas ações de outras pessoas, esse alguém está praticando liderança. Desse modo, você pode ser líder como pai, ou mãe, marido, ou mulher, como amigo,
ou como cidadão. Todos têm influência. Todos têm influência. Você pode ser uma influência na vida do seu amigo quando você conversa com ele ou conversando com ele a respeito de uma determinada situação. Você orienta ou dá uma palavra ou testemunha algo de como você faz. E que áreas da vida norteiam a nossa sociedade, as nossas corporações, a família, a igreja em que nós estamos envolvidos? Eu diria também que liderar, a pessoa mais difícil de ser liderada, sabe quem é, né? É você mesmo. É a gente mesmo. A pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos. Mesmo porque a gente se conhece, então a gente se justifica, se auto-justifica, né? Se auto-justifica. A pessoa mais difícil para a gente liderar começa conosco mesmo. E como liderar de forma a exercer uma influência em todas essas esferas da existência? Porque liderar, sim, é exercer influência. Liderança, escreveu John Haggai, é um instituto bastante conhecido, não somente pela igreja, mas também no mundo secular, que faz treinamento de liderança. E um dos seus autores, o John Haggai, o fundador do Instituto, diz que liderança é a disciplina de deliberadamente exercer influência dentro de um grupo para levá-lo a alvos de benefício permanente que satisfaz as necessidades daquele próprio grupo. Liderar, portanto, é essa arte de influenciar as pessoas, tirando o melhor delas, levando-as ao desempenho máximo para realizar uma tarefa, para realizar um objetivo, um proveito comum. Então, liderar é esta arte de influenciar as pessoas para tirar. Porque, e a igreja, não vou falar muito sobre igreja, porque a igreja tem algumas particularidades muito próprias. Costumo dizer, a igreja não tem RH, né? Você tem alguns funcionários contratados, ok, mas a igreja não tem RH. O crente, o irmão na fé ali, é líder de um departamento, ou líder de um grupo, ou está na igreja, e ele faz uma bobagem, uma besteira. Você pode ir lá e repreender, você pode ir lá exortar em amor, mas você não dá para você falar para ele passar no departamento pessoal. Né? Eu falo para os funcionários, esses sim contratados, quando eles são admitidos, eu tenho a primeira conversa com ele, deixa eu avisar para você tem 2.000 e poucos patrões. Porque todo mundo chega na igreja e quer mandar. Quer mandar um detalhe no outro, numa coisa está fora do lugar, na outra coisa que tem que providenciar. E aí, muitas vezes, assumindo uma posição de humildade ali, sem saber muito como lidar com isso, quem gritou primeiro e quem gritou mais alto leva, né? Então, é uma dificuldade. Então, eu não vou falar muito sobre este ambiente particularmente, eu vou falar sobre o seu mundo, o meu mundo, no dia a dia. É essa arte de influenciar as pessoas, levando-as a um desempenho máximo para realizar uma tarefa, um objetivo e um proveito comum. Em outras palavras, é levar a pessoa de um lugar onde ela está para outro lugar. É criar algo de novo na vida e na perspectiva de vida, do trabalho, da realização de cada um deles. Quando Deus chama Josué e fala, você que vai substituir Moisés, era uma encrenca, né? Moisés, um grande líder, tirou aquele povo do Egito, guiou aquele povo, e Deus disse, você não vai entrar na terra prometida, e eu tinha muita curiosidade, desde a minha adolescência, de conhecer aquele lugar, porque, cá para nós, né? Puxa vida, Moisés passou tudo que ele passou com aquele povinho miserável. E aí, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade, e de uma forma proposital, o pessoal te traz do deserto, uma estrada que vai chegar ao monte, e lá embaixo tem um vale belíssimo, com as árvores, com todo o verde que está nas margens do Rio Jordão, e Deus diz para ele, ali, ó, só que você não vai descer. Eu me lembro que eu chorei muito quando eu estive naquele lugar, porque ali, assim, caiu a compreensão. Deus o tomou para si, né? Ele foi para muito melhor do que descer para aquela terrinha miserável ali prometida. Deus o levou para ele. Então, é muito melhor. Mas até então eu tinha muito desejo de conhecer. Mas quando ele chama Josué para substituir então Moisés, sabe o que ele diz para ele? Seja forte e corajoso.
Não temas e nem te espantes. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou com você e eu não vou abandonar você em momento algum. Então, seja onde estiver, cumprindo o seu papel como homem, seja forte e corajoso. Lembre-se disso, quando você tiver que fazer tudo em palavras, em ações, em nome do Senhor, dando por Ele glórias a Deus Pai, graças a Deus Pai, porque por meio dEle é que tudo acontece, para Ele são todas as coisas. Lembre-se, Ele está com você ali. Ele está com você ali. O trabalho, portanto, de um líder é impossível sem essa força e essa coragem para a visão que Deus vai te dar, para a imagem de futuro que você possa ter, para a paixão que você tenha, quer seja de liderar pessoas e você ter que lidar com cada uma delas, com a particularidade, com o jeito, com as habilidades de cada uma delas. É algo extremamente complexo. Extrair o melhor delas sem ter uma visão utilitarista das pessoas. Eu vou falar sobre isso. Porque algumas qualidades de uma liderança saudável, que fazem com que as pessoas gostem da sua liderança, ou vão gostar da sua liderança, pode parecer alguma coisa que não tem muito a ver com o mundo aí fora, mas é absolutamente não só uma verdade bíblica, mas uma verdade real para o dia a dia. E eu queria falar sobre algumas dessas qualidades. A primeira delas, e a mais poética, eu diria, é um coração que se importa com as pessoas. É essa questão da visão utilitarista das pessoas. Eu odeio isso. Quando você exerce liderança sobre pessoas e você tem delas apenas uma visão utilitarista. Você pensa que não, mas as pessoas percebem isso. Como somos descartáveis. E nós, numa economia como a nossa, uma liberdade de economia, um mercado, uma sociedade de liberdade econômica, né? A gente muitas vezes vê esse tipo de atitude utilitarista. Você é útil enquanto você serve àquele propósito para o qual você foi ali chamado para exercer. Você nota as pessoas como de fato elas são, você se importa de fato com as pessoas, você diz isso para as pessoas que você lidera, né? E isso é uma prática. Eu me policio muito pelo contrário disso, né? A minha esposa diz, eu às vezes conto algumas situações pelas quais posso passar numa liderança, ela diz, mas você se preocupa mais com a pessoa do que ela mesma. Você está falando, você está orientando, você está fazendo, e a pessoa não faz, parece que ela não se preocupa. Você está vendo a pessoa ir para o buraco, você está vendo a pessoa tomando decisões equivocadas, e ela insiste nessas decisões. Então, você se importa de fato? Ou você tem o tipo de comportamento, dane-se, que é muito mais cômodo. Bom, é a pessoa, ela é responsável, ela faz o que ela quiser. E esse coração que se importa quando você exerce, e essa liderança vem para dentro de casa, vem para os relacionamentos da gente. Por isso que a gente muitas vezes se torna seletivo demais nos nossos relacionamentos. Porque gostar de quem gosta da gente é fácil. Gostar de gente fácil de lidar é fácil, é claro, é muito mais aprazível, né? E aí, trazendo para o nosso contexto, então, como cristãos, então, você vai escolher quem você vai amar. Se a Bíblia diz que você tem que amar o teu inimigo, orar pelo que te persegue. Como assim? Então, como é que isso cabe? Então, lá no ambiente profissional, que você às vezes é injustiçado, é perseguido, e aí você tem que orar pelo cara, é isso mesmo. Okay. Tudo que você fizer, em palavras, em ações, seja o que for, fazei como se fosse para o Senhor, em nome do Senhor, dando graças ao Senhor. Então, isso é complicado, né? Mas então, ou vale o que está escrito ou não vale. Ou ele tem um valor relativo. Eu me lembro quando preguei uma vez sobre Filemão e um irmão, vocês lembram da carta de Filemão? Uma página só. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, e ele rouba Filemão e foge.
E aí ele vai para Roma, lá ele é preso, e o escravo Filemão teria o direito de se recapturá-lo até matá-lo. Não só trazê-lo para a escravidão de novo, mas matá-lo. E aí ele se converte lá na prisão em Roma pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. E aí ele conta a história. Fala, não, com esse Filemão, meu irmãozão na fé. Então, olha, eu acho que você tem que voltar lá. Você volta para a casa dele. Leva essa carta aqui e entrega para ele. Foi essa carta que está lá na Bíblia. E aí o Filemão, imagina, quando tocou a campainha, avisaram lá na porta do condomínio, você não ia deixar entrar. Graças a Deus não tinha condomínio com portaria naquela época lá. Senão você já não deixava entrar. Você imagina, o cara fez isso com você? Ou senão você manda entrar para matar ele. É assim, é isso mesmo. Aí ele diz, olha, Paulo diz para ele assim, olha, não sei se o Filemão ficou te devendo alguma coisa, se foi, põe na minha conta. Mas agora você não trata ele mais como escravo, trata ele como um irmão. Então, isso é muito bonito da gente ler. Mas a prática do dia a dia, lá no seu ambiente profissional, no exercício da sua liderança, é essa. E nós precisamos que isso seja algo aplicável à nossa vida, e Deus conhece o nosso coração, para que Ele nos dê sabedoria para lidarmos com tudo isso. Um coração que se importa. Eu me lembro uma vez que nós assumimos uma empresa aqui em Alphaville, logo no comecinho de Alphaville. Para quem não sabe, eu estou aqui desde o comecinho mesmo, desde que estava asfaltando a Alameda Rio Negro. E eu lembro que nós assumimos uma empresa ali, o grupo que eu trabalhava como empregado, assumiu uma empresa e era uma empresa que mexia com, se relacionava na época com o Banco Comind, e eles usavam o posto de gasolina, aquele que tem na avenida lá para abastecer, e era muito comum a fraude na nota fiscal, né? O motorista chegava lá, botava um valor e botava um a mais e dividia com o funcionário que abastecia para poder levar uma grana. E eu nunca tinha mexido com isso, trabalhado com isso, eu recebi incumbência de assumir a gestão daquilo e montar toda uma equipe de trabalho e depois eles darem continuidade. E eu descobri de tudo, né? Há uma régua para medir o tanque, para ver o volume que tem lá, o cara cortou a régua embaixo, então ela era errada. Esse negócio de falsificar as notas era muito comum. E a gente começou a armar alguns esquemas de controle para poder pegar, e pegamos. E mandei alguns funcionários embora por justa causa, outros mandamos sem justa causa, mas para ficar livre do cara. Mas eu me lembro que uma vez, nós pegamos um funcionário que estava fazendo isso, e eu sempre pedi a direção de Deus, sabedoria de Deus para a decisão que a gente tinha que tomar. Aí você vai falar, mas a gente estava roubando, você precisa pedir? Precisa pedir. Porque é uma coisa que os seus olhos estão vendo, outra coisa é que Deus conhece todas as coisas, né? E tudo que fizer, faça como se para Ele, em nome dEle, dando graças a dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então, e aí eu fiquei incomodado com aquele cara. E eu chamei meu irmão, trabalhávamos juntos ali, e eu falei, eu vou chamar o João, se ele confessar imediatamente que ele estava fazendo o que ele está fazendo, antes de mostrar os documentos que a gente tem para ele, eu vou perdoá-lo e vou promovê-lo. Ele falou, você está louco? Eu falei, nós precisamos de gente confiável. Nós precisamos de ter alguém aqui que possa. E eu fiz isso. E eu me lembro que eu chamei, ele sentou, e eu disse, João, nós estamos com um problema. Está acontecendo uma série de problemas aqui, você viu? E eu quero saber o que você tem a ver com isso. E aí ele ficou me olhando e ele disse, eu tenho roubado. Fraudado a empresa, não a gente, ele falou, não a nossa empresa. Mas eu tenho adulterado as notas, tenho recebido parte disso. Eu falei, então, João, o que você quer fazer? O que você pretende fazer? Você está arrependido do que você está fazendo? Você sabe que você está praticando um crime? Você sabe que eu posso demitir por justa causa e fazer um boletim de ocorrência contra você por fraude, por roubo? O que você quer fazer? E ele ficou me olhando. Eu disse, eu quero dizer para você que a partir de amanhã você é o gerente dessa equipe toda. E você vai cuidar de tudo isso. E você sabe exatamente como funciona e tudo o que é feito. E você vai passar a ser meu homem de confiança.
Posso confiar em você? Disser para você que, tecnicamente, qualquer norma, sei lá, talvez não fosse isso que devesse ser feito, eu também acho. Mas então, o que tem a ver toda essa nossa compreensão? Porque eu não sou chamado até a perdoar o cara. Alguns dias atrás, alguém me perguntou, então, se na igreja alguém praticou alguma coisa, uma pessoa que você conhece, você deve denunciá-la à polícia? Eu falei, eu? Não, isso não é o papel da igreja. Nós não podemos acobertar, não podemos contemporizar, mas não é o papel nosso. Porque se houver arrependimento, o preço está pago. Aí é uma questão da pessoa com Deus. E as consequências do pecado, ela vai arcar com as consequências do pecado. Mas enquanto pastor, eu não vou fazer isso. Eu quero a cura, a transformação e a restauração daquela pessoa. Você se importa com as pessoas de fato que você lidera? E se trouxer para dentro da sua casa, você se importa? Você se importa de fato? Filho é um negócio diferente para a gente. Mexe com todo mundo, mexe com meus filhos. Mas você se importa mesmo com ele? Ele conhece? Ele te conhece? Ele conhece a sua história? Ou ele só tem aquela versão que você permitiu ele conhecer, o paizão, o ídolo, o super-herói, aquele que provê, aquele que dá, aquele que faz? Ou ele conhece aquele homem frágil que você é, a sua história com Deus? Todos têm influência. Que tipo de influência a gente tem sobre os nossos, sobre a nossa casa? Isso pode ser, portanto, aplicado para você, sua família, sua organização, o departamento que você lidera, a sua igreja, o ministério que você ocupa também. Um coração que se importa. Também uma paixão para inspirar. Como é que você vai liderar se você não tiver paixão por inspirar as pessoas? A gente precisa estar centrado naquilo que a gente faz. Você precisa estar sempre sendo guiado pelos valores que você tem. Não pode haver incoerência entre os seus valores e as suas atitudes. Lembra daquele líder que eu falei, que a pessoa falou, não é possível. Eu me lembro de uma pessoa muito querida. Ele era um alto executivo da Volkswagen e nós nos conhecíamos no ambiente eclesiástico, de igreja. Nós nos conhecíamos desse ambiente corporativo que eu vivi. Como eu disse, um alto executivo, na época ele morava aqui no 10, e ele fazia negócios com a empresa que eu trabalhava também, e eu me lembro que ele sempre tinha um comportamento muito cordial comigo, muito amável. Ele sabia que eu era pastor e era funcionário da empresa. Mas eu era pastor. E ele já era um cristão, crente em Cristo Jesus. Gostava muito do filho dele. Ele perdeu o filho muito jovem num acidente. E nós tínhamos um relacionamento muito cortês, assim. Mas eu me lembro que ele estava numa reunião lá na empresa e eu entrei na sala, a sala de reunião tinha 2 portas, uma de cada extremo, né? E eu entrei por uma das portas e ele estava sentado, então ele não me viu entrar de costas, né? Eu entrei pelas costas dele, mas eu entrei porque eu tinha que entrar. Né? Ele estava aos berros, aos palavrões, assim. Quando ele me viu, imagina, né? Então, ele ficou assim, decepcionado com ele mesmo, talvez, né? Depois ele se justificou, porque não, no mundo do negócio é assim, pastor. Comigo é assim, no mundo do negócio é assim. Eu falei, mas então, e o que tem a ver isso tudo aqui que a gente fala? Os nossos valores, de fato, que impulsionam, que somos guiados por eles. Como é que faz? Então são 2 mundos, 2 verdades, 2 valores, 2 pesos, né? Podia dizer, 2 medidas.
E o que tem a ver a sua vida, aquilo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua missão? Uma das doutrinas da Igreja Reformada é o sacerdócio universal do crente, né? Vocês, porém, diz Pedro na sua epístola, são um povo escolhido por Deus, uma nação santa, uma propriedade de Deus. São sacerdotes do Rei, com o fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz. Sacerdócio real. O que é isso? Eu sou um funcionário da empresa, eu sou um executivo da empresa, eu sou um dono de empresa, eu sou um engenheiro, um advogado, um médico. Esse é o meu sacerdócio. Do Rei. Quem é o Rei? Senão o Senhor. Então, é isso. É isso que a palavra nos ensina. É assim que eu preciso exercer a minha liderança. É preciso viver a minha vida dessa forma, centrado naquilo que nós fazemos, mas guiados pelos nossos valores, impulsionado por um propósito, focado onde eu estiver, de uma forma que isso possa contagiar as pessoas. Eu lembro de um dos meus diretores, ele era um cara muito, assim, eu diria muito flexível no seu relacionamento conjugal, no que diz respeito à fidelidade, né? Eu me lembro de algumas vezes ser pressionado por ele quando ele fazia uma viagem de trabalho. Nós tínhamos obra aqui, tínhamos obra no estado do Rio, e às vezes ele ia para lá e a esposa ficava no pé dele, que às vezes me ligava e dizia: Ildé, consegue passagem para eu ir para lá ficar? Porque ele me ligou, disse que não vai voltar hoje. E dali 5 minutos, ele ia me ligar e ia dizer: Ildé, fala que você não vai achar passagem, não tem nem avião no Brasil mais, que não sei o quê. Eu dizia: você está me ligando perdendo tempo para falar isso, porque eu não vou fazer. Não, mas eu vou me ferrar aqui, vou perder. Pois é, então isso é um problema seu, né? E a pessoa às vezes não tem nem dimensão do que está fazendo, porque ela está pedindo para eu mentir. Ou então eu tenho um funcionário que mente sobre a minha ordem, por que ele não mentiria sobre outras coisas? Por quê? Ele seria honesto no que ele faz, no trabalho que ele realiza. Isso é idiotice, né? É idiotice. Pensar dessa forma. E quantas vezes esse é um comportamento trivial nos nossos ambientes profissionais? Uma terceira característica de ser um líder que as pessoas gostarão de ser liderados por você é a vontade de capacitar as pessoas, né? De vê-las progredir, de vê-las avançar, de vê-las se desenvolverem. Você já pensou nisso? Você pode ter controle ou pode ter o crescimento, se tratar, por exemplo, de um negócio. Mas você não pode ter as duas coisas. À medida que você tem um negócio, à medida que o seu negócio crescer, se você continuar achando que você vai ter o controle de tudo isso, você não vai ter o crescimento. Se você tiver o crescimento, você não vai ter o controle. Então você precisa aprender a quê? A capacitar, treinar, delegar, e aí sim você cria outra estrutura de acompanhamento daquilo. De outra forma não vai acontecer. Delegar tarefa, criar seguidores na sua visão, no seu jeito de fazer, no seu jeito de trabalhar, mesmo que eles façam um pouquinho diferente de você, mas com o mesmo propósito, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, buscando o mesmo resultado. Então, delegar essa autoridade vai criar líderes. E como você identifica líderes, se não esse convívio e observar essas pessoas no percurso do trabalho, no decorrer do percurso profissional, né? Então, não entregue algo a alguém sem ser claro para ela sobre aquilo que ela vai fazer, qual é o objetivo, o que você espera dela, qual é o alvo, qual é o plano. É preciso levar o líder a desenvolver um plano. É preciso investir tempo num treinamento. Uma vez eu ouvi uma expressão de um cara chamado Zig Ziglar, acho que é assim que pronuncia. É um desses consultores aí,
famosos no mundo. Ele era top 500 dessa revista Fortune. E ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele diz assim: você sempre corre riscos de treinar pessoas e elas saírem da sua empresa. Mas o pior risco, o maior risco é você não treinar essas pessoas e elas continuarem na empresa. Ou seja, não se desenvolverem e continuar lá. Você corre o risco de treinar? Essa é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Tenho feito isso e tenho procurado fazer isso na minha liderança. Nós temos aqui, vocês sabem, vários outros pastores, particularmente, auxiliares, como chamamos na nossa estrutura. Eu tenho que treiná-los, eu tenho que capacitá-los, eu tenho que dar a eles autonomia para poder realizar o trabalho, fazer a supervisão disso, acompanhar, mas eu tenho que confiar que eles estejam fazendo e estar junto para realizar esse trabalho, mas eu tenho que dar essa autonomia. Como é que nós experimentamos este crescimento? É um agir de Deus, é um agir do Espírito Santo de Deus, é Ele que atrai, é Ele que converte, é tudo Ele que faz. Então, nosso papel é cuidar. O que o pastor faz é cuidar das pessoas. Então, como é que a gente cuida? Como é que a gente experimentou esse crescimento e se não tivesse pastores como temos nas áreas? Hoje há uma revisão desse conceito, não vou falar disso agora não, estou falando com o conselho, mas porque para o crescimento precisou ter essa estrutura e dessa forma, porque como é que eu ia falar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos? Não tem jeito. Você tem que delegar, treinar, capacitar. Uma outra coisa que até recebi algumas críticas, não desse conselho, porque esse conselho sempre nos apoiou muito e nos ajudou e nos orientou muito, aprendi e aprendo muito com eles, são homens de Deus, mas uma coisa muito interessante que eu pensava, eu preciso de gente que seja melhor que eu, que possa desenvolver-se, avançar muito mais do que eu. Porque se for pior, eu fico empurrando bêbado morro acima. Eu vou ter que fazer, vou ter que ficar. Eu posso ter a experiência, a vivência, mas na prática eles precisam ser. Os nossos jovens, vocês precisam ser melhor do que os nossos, somos mais velhos. Os recursos que você tem, a disponibilidade de recursos que tem hoje, para formação, para aprendizado, para tudo. Se você for melhor, porque é preguiçoso. Porque oportunidades estarão diante de vocês. Então, liderar, a gente precisa ser claro, identificar esses potenciais e investir nestas pessoas. E aí, uma outra recomendação como ser um líder que as pessoas tenham gosto e alegria de serem liderados, é a coragem para a gente ser vulnerável. E isso é um pouco complicado, de novo, num mundo como a gente vive, de performance, de excelência, onde a sua performance precisa estar exposta. Eu me lembro que trabalhei 2 ocasiões com multinacional, uma com multinacional e outra com uma grande empresa, a maior empresa brasileira da área, e eu ficava escandalizado com alguns diretores, alguns executivos que tinha na empresa. Eu falei, não é possível, cara, como é que esse cara chegou lá? Que o cara é ruim. Mas às vezes a habilidade, né? Mas a pessoa tinha um performance. Aí quando você entrava, né, no conteúdo, na prática ali, é que você via às vezes o desastre. Mas a estética, a performance externa, a versão para o consumo, né, era um produto vendável. Você mesmo um jogador de futebol, né? Às vezes os caras vendem os caras aí, você fala, não é possível, como é que se venderam esse cara por esse valor? Né? Pois é, o cara é bom de venda, então ele vende. Tem cara que é bom de se vender. Vende, você está encantado com o cara, você fala, não. Aí é hora que você começa a conviver, quando você realizar o trabalho, aí você fala, é uma grande decepção, mas tem gente que sabe se vender bem. Mas eu diria que, como líder, em qualquer situação, em qualquer ambiente, essa coragem para você mostrar vulnerabilidade é fundamental. O melhor tipo de líder que você pode ser é um líder que sempre honesto, reconhecendo a sua vulnerabilidade,
Isso traz coragem para você, isso torna você real. Saber que muitas vezes você não sabe o melhor caminho a seguir. Voltando ao exemplo doméstico, quantas vezes o conselho da igreja fala, pastor, por aqui. Pastor, olha. Não, isso na multidão dos conselhos da sabedoria, né? E a gente precisa ter humildade de saber. Alguns dias atrás eu tomei uma decisão. Foi atabalhoada no sentido de que, como nunca tinha acontecido isso, eu ia fazendo como sempre fiz, né? E aí, um dos presbíteros que está presente aqui falou, pastor, mas como assim? Você vai assinar o documento? Eu falei, sim, é verdade, meu irmão. Olha só, eu estava fazendo a besteira, né? Então, esse tipo de assunto eu preciso levar um conselho para ser analisado e aprovado, para depois eu poder assinar. Eu não sou dono de nada, né? Então, você tem que ter a humildade. Saber, olha, então, eu errei. Eu me lembro no primeiro ano que eu era pastor, todo animado, o dia que o pastor me deixou pregar, porque pastor mais jovem, auxiliares, eles não têm que pregar muito, tem que pregar o pastor da igreja. E mais, eu era auxiliar primeiro ano de pastorado, mas o pastor me deixou pregar, eu fui todo animado, preguei. Então, na porta ele me disse assim, depois a gente conversa. Ih, errou. Eu nunca esqueço o erro que eu cometi. Eu era um menino criado na igreja, adorava estar ali na igreja, conviver, desde pequenininho. Eu digo, eu quase nasci na igreja. Minha mãe estava grávida, estava na reunião das mulheres, passou mal, foi para o hospital. Literalmente. Hospital não, foi para a parteira, né? Não tinha hospital. E aí, eu cresci cantando no coro infantil no Natal, fazendo peça, cantando, adorava o Natal, gosto muito do Natal. E eu falei, Natal é a festa o momento mais importante da nossa fé cristã, não é não. Não é não, é a Páscoa. Ele nasceu para ir para a cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou. É ali que tudo aconteceu. Foi ali que tudo aconteceu. Eu não tive dúvida, ele não me pediu isso. Primeiro dia que ele me permitiu pregar de novo, graças a Deus, a primeira coisa que eu fiz antes de começar o sermão, eu falei, meus irmãos, eu queria pedir perdão aos irmãos, porque eu falei algo errado, uma compreensão distorcida, fruto da minha percepção desde a infância, ter crescido na igreja, isso que eu falei para vocês. Então eu queria pedir perdão aos igrejas, porque a verdade bíblica não é essa. O momento mais importante da fé cristã é a Páscoa do Senhor. Ele é a nossa Páscoa. Ok. Isso não me tornou um mau pastor. Não me tornou alguém, senão vulnerável, frágil, como sou e continuo sendo. A autoridade é alguma coisa que você adquire. Pelo exemplo, a liderança você faz liderando pelo exemplo. Não achando que você é o que manda. Liderar não é mandar. Mandar em quê? Em que você manda? Em quê? Escolher o melhor caminho. Coragem para ser vulnerável e reconhecer. Uma segunda coisa que eu queria compartilhar, que liderar é assumir responsabilidade de tomar decisões. Isso é muito difícil, porque quando a decisão é fácil, ótimo. E quando são decisões difíceis de serem tomadas? Então, esse é o papel do líder. Toda organização, e aí vale para tudo, pode ser a organização familiar, pode ser empresarial, pode ser a igreja também, ou ela está em crise, ou ela está estagnada, ou ela está crescendo. Não tem outro. O que a gente precisa só é entender o momento que está acontecendo. Se o meu momento profissional está em crise, ou o meu momento profissional está no ponto morto ali, andando no neutro à vontade, ou eu estou buscando e estou crescendo nisso. Eu só preciso dimensionar isso. Para eu entender que passos eu devo tomar, que atitudes eu devo tomar, qual é a realidade que me cerca, né? E qual é o papel que eu tenho naquele momento, naquela organização. De novo, familiar,
organizacional, empresarial, de qualquer natureza. Qual é o meu papel ali? Qual é a minha visão ali? Assim nós podemos crer, administrar, aplicar aquela visão. Eu me lembro de uma experiência muito especial que eu tive, duas delas, em família. Eu ia pregar uma série de sermões, como nós sempre fazemos no mês de maio, sobre família. Foi em 2008. E eu queria fazer uma dinâmica, depois do sermão, assim, eu combinei com os jovens que eles iam descer e a gente ia fazer com os pais e tal. Mas eu queria fazer essas perguntas e essa dinâmica. Eu falei, você vai fazer na igreja e a sua casa, como é que anda, né? Foi muito interessante, que eu marquei com eles e eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eu marquei com eles e fiz aquelas perguntas e deixei eles responderem para depois a gente conversar. Faça para você ver. Você pensa que conhece, você pensa que tem as respostas, você só pensa. E você vai se surpreender. E eu me lembro uma coisa assim, uma de outras coisas, mas uma foi a minha filha mais velha, falou assim, eu odeio quando você fala que eu sou a última a sair da festa. Porque ela é muito festeira. Então, naquela época, ainda jovem, adolescente, né, eu levava na festa e ia buscar, levava e ia buscar. E aí, podia esquecer, era bom ir mais tarde, porque eu brincava com ela, enquanto a Kombi não estaciona para levar as cadeiras, você não sai da festa. E toda vez eu falava isso com ela. Então, você imagina que isso poderia causar algum transtorno para ela, na relação dela comigo? Então, eu pedi perdão para ela, falei, filha, eu queria te pedir perdão. Teve outras coisas. Esse é só um exemplo. Eu queria pedir perdão para você por isso. Eu não sabia que isso ofendia tanto você assim. Que isso criava essa dificuldade. Você se irritava. Você nunca falou. Eu queria te pedir perdão, me perdoa, por favor. Eu não vou falar mais. Tá certo que é assim mesmo, mas eu não vou falar mais. Eu sou a última que sai. Ela continua fazendo assim. Mas agora é o problema do marido dela, eu não quero nem saber. E uma outra coisa foi que eu me dei conta de que 2 deles iam se casar e uma ia estudar fora, ia passar 2 anos fora. E aí, quando eu me dei conta que ia acontecer, eu falei, caramba, cadê minha família? Pois é, não. Aí eu falei, sábado, depois do almoço, queria uma conversinha com vocês e tal. Aí ficou aquele troca de, o que será que está acontecendo? Era só isso. Mas eu sentei e disse para eles assim, a partir de hoje, a gente nunca, a partir desse tempo que nós estamos, nunca mais a gente vai ter essa configuração aqui. Nunca mais vamos ser uma família como essa. Você vai casar, vai embora. Vai ter a sua família. Você vai casar, você vai embora. Você vai ter a sua família. E você vai passar 2 anos fora, não vai estar em casa. Então eu queria 2 coisas. Primeiro, agradecer a Deus por ter dado vocês para mim e para sua mãe, por sermos uma família, por tudo que a gente passou, os risos, as festas, as viagens, as alegrias, as broncas, as brigas, tudo que a gente passou, o choro. Eu queria agradecer muito a Deus e a vocês. Vocês são muito especiais para mim e para sua mãe. Muito especiais. Herança do Senhor, diz a Bíblia, né? Presentes que Deus nos deu. Então eu queria agradecer. Mas eu tinha uma segunda recomendação para fazer. Por favor, nos perdoe quando eu não fui um homem que fosse uma referência para vocês que vão querer se casar e ter um homem em casa. Um marido. Talvez eu não tenha em alguns momentos sido mesmo um bom marido para sua mãe. Então eu queria que vocês me perdoassem. Não me copiem naquilo que fomos ruins. Copiem naquilo que vocês viram de virtude em nós. Façam diferente aquilo que vocês viram. Foi um momento muito especial. Reconhecer essa vulnerabilidade, mas aplicar a nossa visão de vida, nosso foco. Isso vale para tudo na nossa vida, quando nós somos chamados a liderar, a tomar decisões difíceis. Né? Nós precisamos saber por quê. Não minta quando tiver que tomar decisões difíceis.
que a mentira escraviza, ela não é libertadora. E você pode ser muito prático porque você manda a pessoa passar no departamento pessoal. Mas você não está sendo verdadeiro, isso não vai ser bom no relacionamento com essa pessoa, na história dessa pessoa e na sua história. A mentira tem a origem dela em Satanás, que mentiu para aquela mulher lá, que mentiu e que enganou também o esposo. Não procede de Deus. Por isso que a Bíblia diz, foi o Senhor Jesus que disse, a verdade é libertadora, né? A verdade nos liberta, nos libertará sempre. Então não minta, por mais difícil que seja. Se você tem responsabilidade, por que a gente no ambiente, às vezes, empresarial, nos relacionamentos comerciais, a gente quer dar um jeitinho de contornar as coisas, então a gente mente. A gente mente. Eu me lembro de um homem que se converteu, e ele, duas experiências, ele se converteu e ele tinha umas guias espirituais que ele tinha que passar para o outro líder. E ele me pediu para jogar aquilo fora, que ele não queria mais, não queria para ele, não queria para ninguém. Aí ele falou para mim, mas ó, se a minha mulher perguntar, se eu falar que não sabe de nada. Eu falei assim, mas se essa conversão é sincera, é bom nós dois orar para a mulher não perguntar, porque se ela perguntar, você tem que falar a verdade, e eu também. Então, talvez você tenha que orar para a pessoa não te perguntar. Eu me lembro do advogado de uma grande corporação que se converteu e ele estava metido numa encrenca de um processo e era fora de São Paulo. E eu conversei muito com ele sobre isso e ele me disse, não sei se é assim que funciona, Pedro, que é advogado, talvez mais advogado aqui, falou que tinha umas perguntas que o promotor já tinha mandado e que tinham que ser respondidas, né, na audiência, não sei, alguma coisa assim. E aí eu fui com ele ao advogado dele, e aí o advogado leu lá as perguntas e falou, mas aqui você tem que responder assim, aqui você tem... Ele me olhava, né? E aí ele saiu e falou assim, pastor, mas tem um monte de coisa lá que se eu responder a verdade, não é o que o advogado me orientou a fazer. Eu falei, porque é mentira? É mentira, aquilo lá não é verdade não. Eu falei, então você tem que tomar uma decisão. Para mim você pode me enganar, não tem nada com isso, o problema é seu, né? Agora Deus você não engana não. Então você vê aí o que você quer fazer. E eu me lembro que na viagem eu fui com ele e o advogado. Chegamos lá, eu fui ao fórum com eles e eu fiquei do lado de fora. E aí, antes a gente foi almoçar, conversamos para ele alinhar as conversas lá com o advogado. E aí ele disse, doutor, mas eu não vou mentir. Ele falou, mas como assim? Não, se ele perguntar, eu vou falar a verdade. Ele falou, mas se você falar a verdade, você está perdido. Ele falou, mas eu não vou mentir. Eu vou pagar o que eu fiz, mas eu não vou mentir. Tá tudo bem. O advogado me olhou, né? Falou, isso tem a ver com o senhor? Eu falei, não. Tem a ver com a fé dele, o que ele crê. Não tem nada com isso. Foi muito interessante porque eu falei para ele, você quer orar antes de ir para a audiência? A gente vai colocar diante de Deus. Sabe por quê? O que importa é o seu coração. Eu não conheço, mas Deus conhece. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? E eu me lembro que a gente orou e ele disse, eu quero falar a verdade. Então vamos orar. Deus que se vire aí, você fala a verdade. Se você tiver que pagar as consequências dos seus atos, você vai pagar e pronto. Agora, na expressão bíblica, uma palavra chamada misericórdia. Que é aquilo que não te atinge, embora você seja merecedor daquilo mesmo. Você é merecedor. Te atinge. Então, aquele que confessa o seu pecado e deixa esse, alcança a misericórdia de Deus, é o que a Bíblia diz. Então, você ora. Quando ele saiu da audiência, ele veio na minha direção correndo, chorando compulsivamente. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele falou, o juiz fez as duas primeiras perguntas e disse, eu dispenso as outras perguntas, não quero mais perguntar. As duas primeiras não tinha muita coisa a ver, era só introdutória. Então, vale o que está escrito.
E tudo que você fizer em palavra e em ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ou vale ou não vale. Liderar significa tomar decisões difíceis. E às vezes essas decisões difíceis vão acontecer e vão confrontar a sua fé, a minha fé, os meus valores, os seus valores que procedem do Senhor. Eu costumo dizer, você faz o que Deus manda, dali para frente o problema é dele. Ele que mandou fazer desse jeito. Ele é que mandou você agir desta forma. Ele é que deu a você os valores do reino. Ele é que deu a você os princípios. Daí para frente, ele que se vire, ele que é Deus, não é você. Então, liderar significa desafiar, tomar decisões difíceis, assumir responsabilidade por decisões difíceis. E isso muitas vezes vai ter um preço a pagar, sim. Vai ter consequências. Nada vai acontecer sem esse trabalho. Nós podemos permanecer nesses princípios e vamos administrar dia a dia essas nossas responsabilidades. Você vai lidar com críticas? Certamente, você vai lidar com críticas. Aprenda a lidar com elas em meio às dificuldades. 5 atitudes que eu queria sugerir para você diante das críticas. Nunca jogue uma crítica que você receber como líder fora. Avalie isso. Avalie essa crítica. A primeira reação da gente com a crítica qual que é? É responder a ela, né? Defensivamente você justificar, você tentar. Pois é, ouça mais, talvez seja necessário você se recolher, ouvir. Pode ser injusto? Pode até ser, mas avalie. Nunca retribua com uma crítica. Aristóteles, o grande filósofo, dizia assim, a crítica é algo que você evita com facilidade. Sabe como é que você evita com facilidade a crítica? É só não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Você não vai ser criticado por isso. Agora, se houver culpa, quebrante-se diante da sua culpa e assuma as suas responsabilidades. Se não houver culpa, não precisa dormir com a crítica. Você avalia, aprende o que precisa de aprender, cresce através dela. E agradeça a Deus por seus críticos, pois nós aprendemos muito pouco com os elogios e aprendemos mais com a crítica. Aplaudir, todo mundo gosta. Todo mundo quer, né? Mas não provoca muitas coisas. Todo aquele que se conhece bem ignora-se a si mesmo, não se contenta com a futilidade dos elogios e não se amargura com as críticas, que muitas vezes servem para promover o nosso crescimento. Nosso crescimento. Um outro filósofo chamado Tácito dizia que ficar irritado com a crítica é reconhecer que elas foram necessárias e merecidas. Tomamos decisões todos os dias. Eu, você, todos tomamos decisões todos os dias. E as decisões sempre têm implicações. John Maxwell, um cara que tive a oportunidade de conhecer, um alto executivo do mundo corporativo, ele dizia, você toma as suas decisões e você faz as suas decisões e as suas decisões te fazem. Então você é responsável por aquilo que você faz, né? É parte do trabalho do líder tomar essas decisões difíceis. Elas dizem respeito a pessoas, a organização, como dissemos, a valores. É preciso coragem para ouvir, coragem para falar, coragem para reforçar valores, coragem para tomar decisões difíceis. Liderar produz visão, fé e coragem. Visão para ver o que precisa ser feito. Fé para acreditar que é possível fazê-lo. E coragem para realizar o que é preciso ser feito. Uma outra observação, liderar é administrar conflitos. Líder, escreveu Bill Hybels, insista em liderar de um modo que contribua para a unidade, mesmo no calor da discordância. No ambiente corporativo, organizacional, doméstico, eclesiástico, você pode discordar das pessoas. Você só não precisa permitir que isso seja destrutivo. Destrutivo. Se você é do tipo que você recebe uma crítica ou numa discussão, você tem a sua opinião, não prevalece, você se transforma em inimigo do outro.
Não é necessário. Essa polarização que nós vivemos hoje no nosso mundo, né, tem levado a tanta tragédia, né? Uma outra coisa que a gente ouve muito é que pessoas não mudam. Eu acho isso um equívoco. Um equívoco. Ou senão, que eu a vida inteira vi e conheci do Evangelho, está errado. Eu vejo pessoas cada dia, cada mês, cada ano, eu vejo mudança na vida de pessoas. Porque Deus muda as pessoas. Você fala, eu posso não mudar? Pode ser, mas Deus muda as pessoas. Deus muda. Lá na sua casa, hoje à tarde, aconselhando o casal. Ah, não muda. Muda sim. Pede para Deus mudar. Deus muda. O problema é que a gente às vezes quer mudar com a força da nossa mão. Você quer mudar na força um filho que tem 25, 30 anos? Não vai mudar. Passou o tempo que você botava de castigo. Dava uma chinelada nele. Ah, com 25 anos, 30, você não vai fazer mais. Passou, agora é outro. Você pode ir na conversa. E se na conversa estiver funcionando, pode orar que vai funcionar. Vai funcionar, tenha certeza disso. Então, essa história de que pessoas não mudam, então a gente não crê no Evangelho. Não crê no poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. Senão, como é que faz? Aprenda a lidar com os seus medos e com as suas fragilidades. Qual que é o seu maior medo? Como é que você lida com ele? Como é que você luta com ele? E é interessante porque, se você pensar conceitualmente, talvez o líder não é alguém que precisasse lidar com isso, né? Os liderados é que deviam ter medo de você, né? Não você ter medo dos liderados. Esse é o valor, são os valores que a gente pode se aperceber no mundo, no contexto que a gente vive. É interessante, eu vi uma historinha muito, muito curiosa. Um líder estava passando por um grande desafio lá no seu ambiente profissional e ele resolveu compartilhar com a mulher dele, né? Então eles foram caminhar lá e ele falou para ela assim, cada vez que eu penso na decisão que eu tenho que tomar, a palma das minhas mãos ficam umedecidas assim, fica suando, transpirando. E a mulher continuou quieta. E ele continuou andando com ela, caminhando. Aí, dali a pouco, ele disse, e outra coisa, cada vez que eu penso na decisão que eu tenho que tomar, a minha boca fica seca. E ela nada. Dali a pouco, ela virou para ele e falou assim, por que você não lambe a sua mão? Então, qual é a sua luta, qual é o seu medo? Talvez você não vai encontrar em alguém a sensibilidade que você esperava, né? Qual é o seu medo? E a questão é que você e eu temos que entender que é possível errar, a gente vai errar. Vai errar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de assumir que erram. Você é o líder? Você pode errar. Você vai errar. Você não é infalível. Tenha disposição de correr riscos, porque senão você não vai realizar. Num jogo de futebol, se você lidera, você vai cometer faltas. Talvez na forma de liderar o teu negócio, você vai errar. Tenha sensibilidade para perceber isso. Realizando o trabalho, você vai errar. Às vezes, como líder, a gente se excede. Ou você nunca se viu fazendo coisas que você não imaginava que você fosse fazer. Às vezes, o trato com o funcionário. Porque se for o inverso, você corre o risco de ser demitido. Mas às vezes você faz. E você não é capaz de admitir que você excedeu, pedir perdão, admitir que você errou, reconhecer que a ideia do outro era melhor, que a proposta do outro era melhor, que o jeito de fazer do outro talvez fosse melhor. Às vezes você delega
como líder, mas você quer que ele faça exatamente igual, embora o resultado possa ser igual, não importa, tem que fazer do jeito que você quer. Mesmo que o resultado seja igual. É difícil, é difícil. A clareza em assumir responsabilidade pelas decisões aumenta sempre a possibilidade de aprendizado. Eu tive a oportunidade de ouvir Colin Powell, aquele que foi secretário de Exército, né, de Defesa dos Estados Unidos, e ele estava falando sobre isso, sobre reconhecimento, né, e um homem estratégico, né, se ele comete um erro, pode perder a guerra, né, pode perder a batalha. E ele dizia, eu tinha que lutar comigo mesmo em cada decisão que eu tinha que tomar para deixar o meu ego fora disso e buscar a sabedoria no conselho, ouvir pessoas. Não significa que você ouça e tenha que, mas você pode ouvir e isso ajudar na sua própria reflexão e na sua própria tomada de decisão. Bill Hybels tem uma outra afirmação que gosto, que ele diz, Deus não fez de você um líder para simplesmente presidir alguma coisa, mandar, se exibir para as pessoas que estão abaixo de você, exibir-se quanto você é melhor que elas ou inteligentemente superior a elas. Deus faz de você um líder para movimentar as pessoas de uma realidade inaceitável para um futuro preferível. É aquela realização de ver os seus liderados crescerem. Isso é edificante. Mesmo John Maxwell, que mencionei há pouco, diz que o teto do seu potencial é o piso do quarto de Deus. Se você acha que é o máximo, lembre-se, o profeta Jeremias usa uma outra expressão, né? Que as nuvens são o pó dos pés de Deus. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer com gente como você, com gente como eu. Através de você, através de mim. O que Ele tem reservado para você, o que Ele tem reservado para mim. Eu falei há pouco sobre a minha pergunta para Deus, o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Eu era apenas um estudante de teologia quando eu estava concluindo o curso. Meu projeto era voltar para o interior de Minas, aonde eu vim. E eu recebi um convite do pastor de uma das maiores igrejas de São Paulo, da Catedral Presbiteriana, lá na rua da Nestor Pestana, para ser auxiliar dele. E eu nunca esqueço da minha resposta para ele. Eu falei, não, eu nunca vou ser pastor de uma igreja grande. Eu quero voltar lá para o meu interior e ser pastor de uma igreja. Então, eu não podia imaginar que um dia Deus fosse fazer o que Ele fez. Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque se eu estou líder, hoje onde eu estou, é por Ele, não é por mim. Isso não tem a ver com performance, não tem a ver com eficácia, eficiência. Saber, não tem a ver com Ele. Assim é no seu trabalho, na sua vida profissional. Eu não sou o cara, eu não sou o marido, eu não sou o pai, para que Deus pudesse me dar a família que Ele me deu. Eu só busquei edificá-la no Senhor, porque se o Senhor não edificar a minha casa, em vão eu trabalho para edificá-la. É simples assim. Ou você nunca andou no fio da navalha? Isso não vai dar certo, esse negócio não vai. Eu não vou dar conta. É porque tem uma crise conjugal? É porque tem uma crise financeira? É porque tem uma crise no relacionamento com os filhos? Não interessa. Aonde vai pegar, isso é um detalhe. Todos nós, eu costumo dizer, Deus tem uma escola. E essa escola se chama deserto. E todo mundo passa por ela. Não tem jeito. Qual vai ser o curso que você vai cursar nesse deserto? Isso aí. As histórias são diferentes, mas todos têm. Então,
E tudo que você fizer é em nome do Senhor e para o Senhor. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E eu queria terminar com rápidas observações para que a gente possa aprender com o nosso líder por excelência, que é Jesus. Jesus tinha uma visão e essa visão produziu a convicção. Ele sabia quem ele era. Eu e o Pai somos um. Ele sabia por que ele veio. Ele veio para ir à cruz. Ele tinha um objetivo a ser cumprido. Quando um dos seus discípulos ouviu ele dizer, vamos para Jerusalém, ele falou, você está louco, os caras querem te pegar lá, querem te matar. O que ele falou para ele? Reda de mim, Satanás. Obstinadamente ele sabia qual era o caminho. Ele, diante de tudo que passou, ele disse para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse caso. Se outra palavra, tem outro jeito de fazer isso que nós precisamos fazer e que eu vim fazer? Se tiver, passa de mim isso. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. O que Deus tem a ver com a sua vida profissional? Com o seu ambiente de trabalho? Com a sua empresa? Com o seu negócio? O que Deus tem a ver com isso? Aonde Deus se encaixa nisso na sua vida? Na sua performance? No seu projeto de vida? No seu sonho? Podemos tê-los todos vivos na presença do Senhor. Eu costumava dizer e costumo reafirmar, eu não quero nada que não seja de Deus para a minha vida. Porque o mundo nos seduz, sim, podem ter coisas boas, não estou dizendo nem de coisas ruins. Eu só quero saber se é a vontade de Deus. Oportunidades? Elas aparecem. Mas é de Deus para mim, Ele quer que eu me envolva nisso. Ele quer que eu esteja neste lugar. Ele quer que eu faça o que eu estou fazendo. Jesus tinha essa visão e essa convicção do seu chamado. Jesus tinha um propósito, um ideal de vida. E nós precisamos agir com essa intencionalidade. Quando Deus nos ordena como filhos, Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Ele assim revela ambos, a base e o padrão de santidade para nós. O alicerce da santidade do líder está no caráter de Deus, que ele está representando. Se a descrição de homem de Deus falha em representar as pessoas que estão sob o seu comando, a organização que você lidera, esses ambientes se sentirão livres para andar conforme os valores deste mundo. Um modelo de ações dúbias encoraja seguidores, os seus seguidores, a dar jeitinhos, a ser hipócritas. O comportamento não apropriado para um líder torna a nova natureza dos filhos da luz numa farsa. Palavras do pastor Russell Shedd. Jesus tinha foco sobre o trabalho a ser realizado. A sua liderança, o seu trabalho, os seus objetivos foram coerentes com a vontade de Deus. O que você faz é coerente com a vontade de Deus. Isso vai ajudar você a manter o foco. E também a recompensa, que era a vida com o Pai. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida eterna. Suas prioridades como líder precisam ser prioridades, eu diria, bíblicas. Suas qualidades precisam ser aquelas que deem a você o nome de amigo de Deus. Em tudo que você é, em tudo que você faz. Eu termino com duas expressões, uma de Bill Hybels e uma que nós gostamos e nos exercitamos de partilhar. Diz Bill Hybels, todos ganham quando um líder se torna melhor. Quando você lidera a sua família e você foi chamado a liderar a sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Quando você se torna um líder melhor, todos ganham.
quando no ambiente profissional que você está, em qualquer função, todos ganham quando você se torna um líder melhor. E a segunda expressão, a excelência com que fazemos as coisas glorifica e honra a Deus. E isso inspira as pessoas. Isso inspira as pessoas. Que Deus possa nos abençoar, porque todos temos influência. E que nós possamos exercer essa influência para a glória de Deus.